Olá para vocês que nos acompanham por aqui. Eu sou Amanda Quintiliano e hoje o Ponto de Vista, o podcast do Portal Gerais, recebe Laís Soares, que é presidente do PSD Mulher. Laís Soares é formada em Relações Internacionais na PUC Minas, estudou Administração e Marketing na ESSCA, fala é assim mesmo? SK. ESCA, na França e liderança, gestão de projetos, comunicação e relações governamentais no Brasil, no ISPER, Falcone. Possui 10 anos de experiência em gestão e liderança e foi trainee e supervisora de operações na FedEx Express. Também trabalhou como gerente de projetos de inovação na Fundação Brava por 3 anos, além de ter sido coordenadora geral da campanha e chefe de gabinete da deputada federal Tabata Amaral. Foi candidata à Prefeitura de Divinópolis em 2020, sendo a mulher mais votada na história da cidade, com 20% dos votos válidos, 21.514 votos. É consultora e palestrante nos temas de gestão, liderança, planejamento estratégico, inovação e impacto social. Seja bem-vinda, Laís. Obrigada, Amanda. Fico muito feliz de estar aqui, né? Eu considero você uma grande jornalista. O portal é um portal sério, ponto de vista, um podcast que é referência para a gente na cidade e na região. Então, né, os conteúdos de vocês são de muita qualidade, de muita seriedade, né? Numa era que a gente vive de fake news, de descompromisso com a verdade, vocês têm esse compromisso. Então, parabéns pelo trabalho. Agradeço a presença aqui. Eu já começo, Laís, porque a gente te apresenta, né, como presidente do PSD Mulher, mas já está colocada aí que você é pré-candidata a prefeita. Então vem aquela pergunta que você já respondeu em outras ocasiões, mas que eu reforço e faço novamente aqui para os nossos internautas. Em 2020, você disse que não disputaria mais a prefeitura de Divinópolis. O que te fez mudar a decisão? Perfeito, Amanda. Enquanto você falava aí do meu currículo, né, da minha trajetória, da minha história, foi passando assim um filme na minha cabeça do quanto tudo foi difícil e quanto foi lutado, foi suado, não só por mim, né, que tive que trabalhar e estudar muito e batalhar muito, mas pelos meus pais. Você é mãe, você sabe o que um pai e uma mãe faz pelos seus filhos, né, para que ele tenha uma boa escola, para que ele tenha uma boa faculdade. Então, eu fico muito honrada e muito grata, e com meu coração muito cheio de esperança de ver o quanto a minha história foi uma história de superação, né? Uma menina que saiu do interior, de uma família muito simples, né? Com um pai que não tem nem o ensino médio e que conseguiu estudar e trabalhar e ir para grandes empresas e morar fora até do país e morar em tantos lugares diferentes, aprender tanto, conhecer tanta gente, né? E tudo isso, toda essa história que você contou aí resumidamente, ela foi me levando para a política, né? De uma forma foi assim, circunstancial, natural. Não foi algo que eu procurei. Foi algo que aconteceu na minha vida. Então, a partir do momento que eu fui trabalhar com a Tabata, e foi um caso de sucesso, né? E ela virou uma referência no Brasil todo, e eu me apaixonei pela política e pelo tanto que ela pode ser linda, o quanto que a política pode ser transformadora na vida das pessoas, o quanto que a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas com ela, que eu quis decidir, eu quero ser política. E aí as pessoas falavam para mim assim: por que você não vai ser candidata, então, em São Paulo? Porque a Tabata já é um fenômeno em São Paulo. Você é braço direito dela. Para você vai ser muito mais fácil, né? Você ser política em São Paulo, lá já tem os votos dela. Ela pode passar esses votos, você pode ser vereadora, você pode ser deputada estadual. E eu falei, não quero. De forma alguma. Nunca passou pela minha cabeça ser política em São Paulo. Eu falei, gente, eu sou mineira. Eu amo Minas Gerais. Eu amo as minhas raízes. Eu saí de casa contrariada. Eu não queria ir embora de Divinópolis. Mas o meu pai falou para mim, minha filha, você tem que ir. Vai buscar seu rumo, porque aqui dentro a cidade não vai te dar as opções e as oportunidades que você precisa para crescer. A cidade não tem esse movimento econômico, essa potência de ter multinacionais e ter várias empresas. Não, é uma realidade. E eu desejo para você o melhor. Você é mãe, você deseja para sua filha o melhor. Você não quer que sua filha cresça pouco, você quer que sua filha cresça muito, que ela voe, que ela tenha um futuro lindo. E aí, por isso, eu tive que sair. E aí, quando eu me deparo com a política, né, gosto da política, e vejo que pode ser muito bacana ser política, eu falei, bom, então eu vou voltar. Vou voltar para as minhas raízes, vou voltar para casa. Eu fiquei super feliz. Falei, nossa, encontrei uma possibilidade de atuação que me permita estar perto das pessoas que eu amo, da minha família, que é tudo para mim, na minha casa, na minha cidade, e ainda fazer bonito, fazer uma transformação, fazer um caso de sucesso, que é o que eu quero fazer para Divinópolis, em todas as áreas, para que a gente melhore a qualidade de vida de todo mundo, na saúde, na educação, etc.
E aí, em 2020, venho, sou candidata, tenho essa votação grande que você trouxe. Ninguém acreditava, né? Foi contra tudo e contra todos. Assim, a gente não tinha apoio político, a gente não tinha nem chapa de vereadores no partido. Então, a gente era chacota. Eu e o meu pequeno grupo político, nós éramos uma chacota na cidade por muito tempo. Assim, ninguém levava a sério quem que é essa menina que quer ser candidata a prefeita e, no final, termina com o terceiro lugar, né, desbancando nomes muito mais tradicionais da política da cidade. Por que que deu esse resultado, né? Que muita gente acha que talvez tenha sido sorte. Mas não, foi muito amor à causa, muita vontade, muita verdade e muita paixão pela mudança. E isso é contagiante. E aí eu, claro, depois de perder a eleição, fiquei extremamente decepcionada, porque eu tinha certeza que eu ia ganhar. Só eu que acreditava em mim, Amanda. Nem minha família acreditava em mim. Depois que eu quase ganhei, aí todo mundo começou a passar a acreditar em mim. Todo mundo não, mas muita gente. E aí eu fiquei até por um tempo querendo e tal, mas depois aconteceram fake news, aquela coisa do comércio, que a Laís ajudou a fechar o comércio, Lohana também, não sei o quê. Vieram várias coisas pesadas. Foi duro perder a eleição e a gente é ser humano, a gente tem o direito de falar, cara, eu não quero mais isso pra mim. Cansei, né? Enjoei disso aqui, isso aqui é muito duro, é muito cruel, não vou participar disso mais. Falei. Foi uma decepção. Foi uma decepção. E eu fui lá e falei publicamente. E eu lembro que as pessoas falavam assim comigo: não faz isso, depois você mudar de ideia. Mas eu sempre fui muito verdadeira, muito intensa. O que pode ser muito bom e o que pode ser muito ruim. Eu não me arrependo de ter falado isso. Porque era a minha verdade ali, Amanda. Naquele momento eu tinha certeza que eu não ia ser nunca mais candidata a nada, nem a prefeito, nem a nada. Depois o tempo foi passando e você sabe que o tempo cura as nossas feridas, né? O tempo cura tudo. E a gente começa a ver as coisas com maturidade. E aí eu fui vendo, gente, eu construí um capital político lindo. 21.500 pessoas acreditaram em mim. O que eu vou fazer com isso? Vou jogar isso no lixo? Eu amo política, eu amo trabalhar com a causa pública, com a questão pública. Eu vou deixar isso de lado? Eu até tentei ir trabalhar no setor privado um tempo, como consultora de planejamento estratégico e tal. Não gostei, falei, não é isso que eu quero. Aí falei, então eu vou ser candidata a deputada. Aí fui candidata a deputada federal. Não consegui me eleger, o cenário era super difícil, de polarização Lula e Bolsonaro, e eu, sempre muito verdadeira e fiel aos meus princípios, falei, não, eu acredito na Simone Tebet, na terceira via. Eu lembro que uma amiga minha falava assim, Laís, mas não tem nem espaço, não tem terceira via. Acabou, é Lula Bolsonaro. Não, mas eu quero, porque eu acredito nisso, porque eu vou ficar nisso, porque eu gosto da Simone. E isso prejudicou grandemente as minhas chances eleitorais. Se eu tivesse abraçado ou o Lula ou o Bolsonaro, talvez eu tivesse até sido eleita deputada, porque eu tinha uma estrutura de campanha bacana e tal. Então, eu fiz escolhas, né, e tomei atitudes ao longo da minha carreira política, sempre com muita verdade. E isso sempre custou caro, né? E agora eu tô aqui de novo com muita verdade para dizer que depois de tudo que passou, aí perdi a eleição de deputada, fiquei frustrada com a política de novo. Você fica frustrada, é natural. Aí falei, não vou ser mais candidata a nada, nem a deputada, nem a prefeita, nem a nada. Voltei a morar em São Paulo, a trabalhar com projetos de impacto e tal, numa instituição, fui diretora executiva desse instituto. E aí, fiquei lá um tempo, de repente, algumas ligações, algumas pessoas especiais começaram a conversar comigo, Laís, o pessoal tá falando de você aqui, né, você devia voltar para voltar, nem deu tempo de sair, já, né, eu fui ali e já voltei. Vão ser candidatos. Aí, pela primeira vez, Amanda, na minha vida política, na minha breve vida política, eu vi as pessoas querendo mais do que eu vi as pessoas acreditando mais do que eu vi as pessoas me chamando e falando, vai, a gente precisa de você, a gente quer. Lá no início de 2020, era só eu sozinha convencendo um a um, não, acredita em mim, né, eu tenho chance, vamos lá. E agora foi o contrário, as pessoas falando assim, não, a gente acredita em você, vamos lá que a gente tem chance junto. Aí eu olhei para isso e falei, gente, eu vou então. Né? E a minha mãe foi muito importante nesse processo, porque quando eu pedi a primeira eleição lá em 2020, ela falou, promete para mim que nunca mais você vai ser candidata a prefeita. Você pode ser candidata a qualquer cargo, menos a prefeita, porque a prefeita é que eu tenho mais pavor, porque é o mais violento, que as pessoas mais são agressivas, as pessoas cobram mais de uma forma muito injusta, nada que você fizer vai ser bom e tal, não quero isso para você. E aí eu prometi, eu estava sofrendo e ela também, prometi. Depois, quando ela viu que eu estava lá trabalhando com outras coisas que não era política, eu não estava feliz, ela falou assim, não, esquece essa promessa. Ela te deu a benção, vai, minha filha. Esquece essa promessa que você fez, você está autorizada. Eu nunca vou esquecer dessa conversa que a gente teve, porque eu chorei muito nessa conversa. Ela falou, esquece essa promessa que você fez para mim. E assim, para mim foi duro ouvir isso dela, porque eu sei que ela falou isso sofrendo, porque ela sabe que é um sofrimento gigantesco.
Laís, você citou aí, né? São 21 mil votos que você teve. Mas a realidade, ela, né, ela força a ter um número bem maior. A gente vive um cenário hoje que deve ter aí, no máximo, 3 candidatos, mas vamos trabalhar aí com a hipótese de 2 candidatos nas eleições. O que te faz acreditar, né, que você vai conseguir, pelo menos, pegar esses votos que não foram para o atual prefeito e que seriam suficientes para poder te eleger? Perfeito, Amanda. Acho que a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que o prefeito foi eleito com 38 mil votos, numa cidade que a gente tem 160 mil eleitores, né? Claro que uma boa parte desses eleitores, né, infelizmente, em torno de 50 mil, mais ou menos, não tem ido votar, né? Então, a gente tem tido 110 mil votos válidos, mais ou menos, 110, 115. Então, assim, o prefeito foi eleito com uma minoria. Com 38%, ele teve 38 mil votos, isso deve dar nem 40% ou 40% do eleitorado, no máximo. Tem que fazer conta direitinho, mas acho que dá uns 40% do eleitorado. Então, ele não foi eleito pela maioria divinopolitana. Ao contrário de outros prefeitos aí no passado recente, que tiveram 60 mil votos, né? E tiveram realmente um voto, assim, uma votação expressiva. No caso dele, não. E aquela eleição foi uma eleição de muitos candidatos, né? Então, era uma eleição onde era muito difícil destacar. Era uma eleição onde a gente tinha várias mulheres, a gente tinha outras pessoas que eram novidade, que eram jovens, como o Will Bueno, por exemplo, que tinha um perfil parecido com o meu, de ser técnico, né, de ser jovem, muita gente gostava dele, eu acabei perdendo muito voto para ele, inclusive. Então, era uma eleição dificílima de se destacar e de conseguir o que eu consegui, de ter 21 mil votos. Quando a gente olha para hoje, eu tenho 90% de certeza de que vai ser somente Gleidson e Laís. Só não falo que é 100% de certeza para não parecer arrogante, mas é 90% de certeza de que a disputa é Gleidson e Laís. Num cenário onde o Gleidson, ele representa... hoje em Divinópolis, a gente tem mais ou menos 35% de pessoas que se consideram de extrema-direita. Isso é pesquisa. É exatamente o eleitorado ali dele. Entendeu? Então, ele representa uma minoria que precisa ser ouvida, porque a gente vive numa democracia, todo mundo merece ter voz. Mas ele não tem tanta capacidade de deslocar para chegar num centro-direita, num centro e até numa centro-esquerda. Ele não consegue fazer esse movimento. Ele está muito esgarçado, polarizado num canto. Ele está isolado num canto. E eu tenho todo o espaço ali da centro-esquerda, do centro, da centro-direita, que é uma direita moderada, que é uma direita que gosta de pessoas que têm um currículo como o meu, que querem um bom gestor, que olham para a minha trajetória e falam assim, nossa, eu contrataria essa moça para ser executiva da minha empresa. Né? Ela tem capacidade, ela construiu capacidade, porque não adianta só a gente ter boa vontade. Eu sempre falei isso. Não é porque você quer ser um bom médico que você amanhã vai virar médico. Você tem que passar por um processo de fazer o vestibular, ficar 5 anos na faculdade, fazer residência, né, fazer internato, e depois fazer uma especialização, e depois começar a atuar para depois você virar um bom médico. Isso aí vai 7 anos, 10 anos. Então, eu estou há 10 anos, a vida foi me preparando, e hoje eu sinto que eu estou capacitada para ser uma boa médica ali, entre aspas, né, uma boa gestora. Mas quantos anos, Amanda, de estudo, de trabalho, eu tive que carregar nas costas para chegar e sentar aqui e conversar com você com tranquilidade para te falar, olha, eu estou pronta para ser prefeita de Divinópolis. Porque eu tenho 10 anos que eu estou estudando e trabalhando em áreas, projetos e coisas que agregam para a prefeitura de Divinópolis, que vão ser úteis e necessárias para a prefeitura. Então, eu tenho toda uma história de vida. Eu tenho propostas e projetos que estão sendo construídos a muitas mãos. Eu tenho a minha capacidade profissional, o meu currículo, que me dão essa tranquilidade de que vai ser muito possível, e eu tenho muita fé em Deus que acontecerá, de que nós vamos conseguir ir conquistando, crescendo, saindo desses 21, e de 20 para 40, de 40 para 50, 50 para 60, entendeu? E Deus sabe até onde a gente consegue chegar, porque a gente tem um espaço grande aí para trabalhar. Né? E eu sou uma pessoa do diálogo, eu sou uma pessoa moderada, eu não sou uma pessoa que está num lado ou em outro da polarização. Isso que eu ia te perguntar. Hoje a gente ainda vive essa polarização de esquerda e direita. Você se enquadra em qual aí? Centro, centro-direita? Qual perfil, se fosse para você se autoclassificar? Eu me autoclassifico como centro. Mas o mais interessante de uma pessoa de centro, num momento polarizado, é que poucas pessoas, de fato, a veem como centro. Só aquelas que são as poucas de centro que existem. A maioria
que está num polo ou no outro, vê ela para um lado ou para o outro. Então, muita gente me chama de centro-direita ou direita. Ontem mesmo eu ouvi de uma senhora que é muito de esquerda, ela falou assim, eu te acho muito de direita, mas mesmo assim eu tô aqui porque eu acredito que você é boa. Eu fiquei honrada, falei, nossa, nesse momento do país, uma senhora que é professora, que é ativista, falar que mesmo ela achando que eu não sou de esquerda, ela quer me ajudar, isso é, né, histórico, assim, isso é um caso excepcional, porque isso não é fácil de se encontrar, né? As pessoas estão com muito ódio, infelizmente, muito divididas. Então, tem muita gente da esquerda que me acha de direita e tem muita gente da direita que me acha de esquerda. E eu me acho de centro, né? E eu defendo muito o centro. Né? E a gente vai levar alguns anos de maturidade democrática no Brasil para a sociedade entender a riqueza do centro. Que ser centro não é ser isentão. Ser centro não é você não ter opinião. De jeito nenhum, eu tenho opiniões muito fortes sobre todos os assuntos. Só que eu olho para as opiniões da direita quando eu vou pensar em economia, por exemplo. Tem questões que a direita propõe que são de eficiência do Estado, que são de otimização de processos, de desburocratização, de facilitar a vida do empreendedor, que fazem todo sentido e que precisam ser abraçadas. E tem questões sociais que a esquerda traz, de combater a fome, de incluir as pessoas mais pobres, de dar igualdade de oportunidades, de ter uma educação pública de qualidade, né, de cuidar do meio ambiente, que são questões que eu não posso abandonar. Então, para mim, não é excludente ou um ou outro. Não é assim, não, então se eu gosto dessas questões sociais, eu não posso querer uma economia competitiva. Eu não posso querer uma economia inserida nas grandes cadeias globais de valor. Eu fiz relações internacionais, eu estudei globalização, eu estudei multilateralismo, eu estudei a importância do mundo estar conectado e da gente ser competitivo diante do mundo para o nosso país ser rico, da importância do conhecimento. Então, eu quero que todo mundo que hoje está numa situação de vulnerabilidade social, de pobreza, possa crescer através do trabalho, do estudo, e sim com apoio de políticas sociais que possam ajudar essas pessoas. Não é só um assistencialismo, eu nem gosto dessa palavra assistencialismo, é um apoio ali para que a pessoa ganhe o peixe enquanto ela aprende a pescar. E a partir do momento que ela aprender a pescar, ela não vai precisar mais do peixe, ela vai pescar sozinha. Então, eu quero as pessoas subindo de vida. Eu não sou comunista, eu sou capitalista. Eu acho que o capitalismo é o único modelo que funcionou até hoje, só que ele é predatório, ele precisa ser regulado de alguma forma, ajustado de alguma forma. A gente precisa cobrar imposto sobre grandes fortunas, porque não faz sentido a pessoa ser bilionária e do lado ter alguém passando fome, né? Então, a gente precisa redistribuir essas riquezas de alguma forma, a gente precisa da educação para que no mundo capitalista, onde há competição, as pessoas possam competir. Porque não tem como você, sem ter nem ensino médio, competir comigo que tem faculdade. E, às vezes, a maioria das vezes, você não tem culpa disso. Porque você teve que largar a escola para ir trabalhar, igual o meu pai teve, para colocar comida dentro de casa. E aí, olha a vitória que é para o meu pai conseguir estudar as 2 filhas dele. E hoje a minha irmã está lá em São Paulo, gerente da Amazon, uma das maiores empresas de tecnologias do mundo. Um cara que foi pedreiro aqui em Divinópolis. Então, assim, a educação é linda demais, ela transforma. E se você deixar, eu vou falar. Melhor você me cortar. Não, então vamos lá. Então vamos mudar de assunto um pouquinho, para a gente entrar aí dentro da pauta também, que a gente tratou a saúde, que hoje é o que está em alta, é a polêmica da cidade. Divinópolis vive uma crise na saúde. Eu até concordo, né, que não é uma crise de hoje, é uma crise que vem se aguçando ano a ano e tem, né, se intensificado e acontecido o que a gente tem visto aí, superlotação da UPA, a falta de leitos, né, o vazio assistencial que a macro-região vive. Então, assim, eu nem vou te perguntar, Laís, o que você acha desse cenário, porque eu acho que já não é a discussão mais, a discussão hoje é qual que é a solução. Então, como você se coloca como pré-candidata e disse, né, há pouco que tem trabalhado projetos para Divinópolis, estudado questões relacionadas a Divinópolis, eu acredito que a saúde também esteja dentro dessa construção. Então, eu gostaria que você falasse para a gente quais soluções você vê para resolver, ou pelo menos, porque a gente não vai resolver Divinópolis de um dia para o outro, a saúde de um dia para o outro, mas pelo menos amenizar essa agonia que a população dependente da saúde pública vive aqui em Divinópolis.
Perfeito, Amanda. Acho que primeiro, assim, só reforçando a questão da situação da UPA, a UPA em Divinópolis, ela acabou sendo feita pela prefeitura como um hospital, né? A prefeitura fez dela um hospital. O papel dela não é ser um hospital. O papel dela é ser uma porta de entrada ali que tem uma vazão rápida. Mas na falta de um hospital regional, já entrando nas soluções que você me pediu, na falta de um hospital regional, na falta de leitos nos hospitais privados e até mesmo São João, transformou-se a UPA num lugar onde as pessoas ficam internadas ali dias a fio, né? E começam a ter complicações e vão a óbito, né? E fora o péssimo atendimento na triagem, né? Então, deixa passar caso grave, vira essa confusão. Todo mundo trabalhando sob pressão, médico mal treinado, profissional mal treinado. Então, acho que tudo de ruim que a gente aprende numa gestão que não deve acontecer, acontece ali, né? Então, falta insumo na UPA, falta produtos, né? A gente já viu falar disso, falta medicamento, falta espaço, falta tudo, né? Então, assim, a UPA não dá conta do que ela, né? Do nível de demanda que a cidade e a região coloca sobre ela. E aí, a gente vem para uma solução tardia, o que me deixa muito perplexa, é o que você falou, tem anos que esse problema acontece. A nova gestão assumiu no final de uma pandemia, né, na verdade, no auge de uma pandemia, né, porque 21 foi o auge da pandemia, onde teve muito dinheiro para a saúde, né, numa época que assim, derramou-se dinheiro para a saúde na cidade, e a gente não entende por que não se viu como uma oportunidade de melhorar os serviços básicos de saúde. E aí agora, aos 45 do segundo tempo, com a eleição muito próxima, resolve-se trocar o administrador da UPA. Tem quanto tempo que a gente já não vem reclamando, a sociedade vem reclamando, a mídia vem batendo, vem trazendo a questão do IBRAP lá que administrava, né, dos problemas e tudo, né, da falta de gestão, da falta de agilidade, da falta de atendimento, e nada era feito, que é muito estranho, inclusive, para mim. Numa gestão que está preocupada, é muito eleitoreira e está o tempo inteiro preocupada com voto, né? Será que eles acharam que isso não ia tirar voto deles? Eu não sei o que aconteceu ali. Então, assim, uma solução tardia que chega, né? E a impressão que eu tenho é que, assim, você tem uma casa, aí você quer trocar, resolve que você vai trocar o telhado da casa, mas as paredes estão ruindo. Porque a UPA pode até ficar boa a partir da entrada do SISUS, que são profissionais que eu conheço, que são qualificados, que são bons gestores. Mas vai resolver toda a saúde pública da cidade? Porque a saúde, ela é sistêmica. O SUS, Amanda, foi pensado para ser sistêmico. Ele é uma cadeia que tem que funcionar. Então, os postos de saúde que são inaugurados sem médico, né, os postos de saúde onde faltam remédios, faltam equipamentos, falta médico para atendimento, o não funcionamento desses postos de saúde, né, dessas unidades de saúde, já gera uma pressão na UPA. Né? Aí, do outro lado de lá, na alta complexidade, a falta de hospitais, a falta de leitos, né, para poder a regulação liberar a vaga, também comprime a UPA. Então, você vai lá e coloca uma boa gestão aqui, mas essa boa gestão está comprimida por todo um sistema que não funciona. De um dia para outro, você bem disse, não tem solução fácil para problema difícil. Não tem como a gente resolver um problema sistêmico até o final desse ano. Não tem como. Né? Então, a impressão que eu tenho é que eles estão desesperados tentando fazer alguma coisa para mostrar para a população que eles estão tentando fazer alguma coisa. Mas eu não sei se a população vai comprar isso, porque teve 4 anos para fazer alguma coisa. Né? Tiveram 4 anos. E essa é uma gestão que tem um perfil muito de querer maquiar as coisas, né? De mostrar o que é bonito, de construir prédio para mostrar que tem ali um prédio reformar o prédio da UPA porque ficou mais bonitinho. Aí parece que melhorou o serviço. Aí vai lá, constrói um novo postinho, inaugura o postinho, pronto, agora nós estamos melhorando a saúde, né? E assim, o recheio do negócio, que é o atendimento, a qualidade do médico, tudo isso fica para depois. Então, a solução, é difícil de falar uma solução simples, é uma solução complexa, que passa por contratar mais médicos na cidade. A cidade precisa de mais profissionais da saúde, a cidade é grande, a cidade absorve muita demanda. Ah, não estamos achando para contratar, aumenta o salário. Tem dinheiro. Dinheiro tem, Amanda. Vamos lembrar que dinheiro tem. Vieram 15 milhões da Vale para Divinópolis. O que foi feito com esses 15 milhões? Tinha uma vereadora na época que propôs que fosse usado em outras questões, que não fosse somente asfalto. A gente teve dinheiro do governo federal na época da pandemia. A gente tem um senador, 2 deputados.
Tem dinheiro da deputada Lohana parado até hoje para ser liberado da saúde. Então, assim, dinheiro tem, falta prioridade política. Eu não entendo por que, acho que eles fizeram um cálculo político errado e não priorizaram a saúde. E agora, no final, estão vendo que o leite está derramado e agora estão tentando priorizar, mas um pouco em cima da hora. Então, a solução passa por contratar mais médicos, aumentar o salário dos médicos, passa por comprar leito no setor privado, que já deveria ter sido comprado há muito tempo, para não deixar o pessoal morrendo na fila esperando. Passa por resolver o hospital regional, que já podia estar pronto se houvesse vontade política do governador, que eu não entendo até hoje. A impressão que dá é que o governador é inimigo do prefeito aqui, porque ele não fez nada pela cidade e ele não se esforçou para movimentar esse hospital, que só agora começou meia dúzia de gato pingado na obra. Laís, mas vamos combinar que assim, né? O hospital ele vem de mandato, mandato, mandato. O mais perto de ser concluído está nesse governo do governador Zema. Né? A proposta aí é em 2026. Você não conclui uma obra de um dia para o outro também, ainda mais no serviço público que a gente sabe que é dessa forma, é demorado. Então, a ideia aí é que até 2026 o hospital ele esteja funcionando. Então, assim, o que eu vejo o mais perto até hoje de concluir esse hospital tem sido no governo Zema. A gente teve um governo passado que ficou totalmente parado, o governo anterior caminhando a passos de tartaruga e agora deu desse avanço. Pelo menos há essa promessa, porque há o dinheiro para a obra ser concluída. Então, assim, não há o que se falar em motivo para não concluir essa obra. Mas ficou muito para a última hora, né? Porque eles entraram em 2020. Por que não começou? Se já tivesse começado a obra em 20, 21 no máximo, já estava pronto, né? Então, assim, essa explicação que eu não entendo, né? Porque, sim, há um alinhamento político que favorece uma coisa inédita, que é, ao longo dos últimos anos que não se viu o avanço, agora a gente começa a ver uma movimentação. Mas é uma movimentação que foi muito lenta. Né, considerando a urgência da situação da saúde, né, considerando a dor. Eu, no lugar dele, estaria todos os dias batendo lá na porta do governador. E aí, vamos fazer o hospital? Vamos fazer o hospital? Até conseguir começar essa obra. Então, eu acho que demorou para começar a obra e ainda pegou o final da gestão. Talvez eles estão dando como uma premissa de que eles vão ter mais 4 anos de gestão e aí por isso eles estão com tempo. Pode ser isso também. De repente, eles não estão com tanto senso de urgência assim porque eles acham que eles estão garantidos no poder, o que eu acho que não é bem por aí. Então, assim, a gente não entende muito bem essa demora, mas que bom que está avançando. Agora, a grande questão, Amanda, é o seguinte, não é nem terminar a obra, vai terminar, 25, 26, eu acho que 26. E o custeio, que é de 20 milhões, se eu não me engano, 20 a 30 milhões por mês. A prefeitura não tem dinheiro para isso. Né? Pelo que eu sei, os municípios em torno também não têm. Então, se juntar todo mundo, não dá conta. O governo do estado, muito menos, que está quebrado. Né? Está aí o regime de recuperação fiscal. Só sobrou o governo federal. O governo federal vai colocar 30 milhões por mês num hospital, na cidade de um senador que fala mal do presidente o dia inteiro? Você colocaria se você fosse presidente do país? Se eu fosse um presidente do país e não para eleitor, sim. Pois é, mas você sabe como é que funciona a política, né? Eu não sei se o governo federal vai ter essa boa vontade com um grupo que tem uma má vontade enorme, porque a política sempre teve essa questão dos adversários, mas não no nível que está hoje. Porque o nível hoje é de querer aniquilar o adversário. É de inimigo, né? Não é de adversário. Antigamente as pessoas eram adversárias políticas, mas elas apertavam a mão, se conviviam, iam numa inauguração de um hospital desse, estavam juntos e tal. Hoje em dia a gente não vê isso mais, nesse nível que está essa polarização. Então eu não sei se o governo federal vai investir enquanto esse grupo estiver no poder aqui na cidade. Estou falando, assim, uma análise muito fria. Não sei se vai investir, porque eles vão pegar isso e vão ainda usar contra eles, entendeu? Ainda vão inventar que o dinheiro é deles e não sei o quê, não vão saber dar os créditos, não vão ter a postura política que precisa ter para você reconhecer que, assim, olha, esse dinheiro está vindo, gente, mas é o dinheiro do governo federal, tá? Então, assim, a gente ajudou, a gente está fazendo, mas quem está bancando é o governo federal. Então, eu não sei se há algum trânsito, alguma articulação política com o governo federal que viabilize isso. Né? Há uma má vontade muito grande da parte do grupo, principalmente do grupo da família, do clã ali, Azevedo, em relação ao governo federal. Né? Eles nunca reconhecem nada que o governo federal faz. Né? Isso, para uma regra do que é a boa política, isso foge da regra. Né? A boa política é o que você falou. Eu vou fazer pelo povo, mesmo sabendo que ali é meu adversário político.
Você acha, então, que falta assim, uma articulação política, uma abertura para o diálogo, né? Para a construção mesmo de projetos que viabilizem a cidade, igual o custeio, ou até atrair outros investimentos, né? Total. Que a política do grito, ela não é resolutiva, é Não. a política do diálogo. A política do grito, do ódio, do espalhar fake news, do disseminar mentiras sobre o seu adversário, torna tóxico o ambiente, né? Torna para empresários, todo mundo fica com medo, né? Assim, fica com receio. Nossa, eu vou sentar com esse prefeito aqui, ele vai me gravar e vai sair falando que eu estava pedindo alguma coisa para ele que não é republicana e sem, na verdade, sendo que eu não pedi nada, não fiz nada. A pessoa fica com receio, porque né, o prefeito aqui tem fama que grava empresários, ele tem fama de que chega com um vídeo e vai metendo o vídeo na cara da pessoa e enfiando a pessoa no vídeo. Então, assim, as pessoas não querem isso. Isso é zero educado, isso é zero agradável, isso é uma coisa que espanta, né? Então, assim, espanta empresários por falta de seriedade, entendeu, Amanda? Por falta de razoabilidade, entendeu? De educação, de civilidade, de diálogo, como você bem diz. Então, isso espanta apoios empresariais, isso espanta apoios políticos. Não, porque povo ali eu não quero mexer, não. Porque povo ali eu não quero nem passar perto, porque são muito barraqueiros, porque são muito doidos. Então, assim, isso é uma coisa que já é uma fama, é uma imagem que já está consolidada em torno da nossa cidade, entendeu? Falando em hospital regional, para você, qual que é o modelo ideal de gestão? Porque a gente tem aí, né, a opção do hospital escola, uma alternativa. O próprio São João de Deus já manifestou interesse também em assumir a gestão. E na Assembleia dos Prefeitos que teve essa semana com o Cisurge, se não me engano, foi a própria vice-prefeita que disse e também, né, colocou lá o Cisurge como uma opção para poder assumir o hospital regional. Então, assim, são várias alternativas a serem discutidas. Mas para você, existe assim um modelo, já você vislumbra um modelo ideal? Olha, eu não gosto de falar, de me colocar como técnica, como especialista de coisas que eu não sou. Eu estou estudando ainda, conversando, falando com especialistas, falando com quem entende, entendendo, criando a minha visão sobre isso com base em evidências, com base no que as pessoas me passam. Eu sempre gostava, né, e sempre fui simpatizante da ideia de um hospital escola. Me parece fazer sentido para o município, para o governo federal, você otimiza, porque você tem um ganho, você tem um incentivo a mais do governo federal de entrar no projeto, porque é um ganho para a Universidade Federal. Você fortalece a Universidade Federal. Então, politicamente falando, me parece uma solução muito viável, assim, que faz muito sentido. Agora, tecnicamente falando, eu precisaria conversar com pessoas que entendem, né, que conhecem a administradora que cuida ali dos hospitais escola, para comparar os hospitais administrados pelos hospitais escola com outros hospitais que são administrados por essas outras alternativas e a gente tomar uma decisão. É assim que eu pretendo levar o meu governo, se eu for eleita prefeita, inclusive no futuro. É justamente sem rompante ou sem assim, vou com a cara disso aqui, vou fazer isso aqui. Por quê? Porque eu acho que é o melhor. Mas, assim, nem eu sei explicar porque que é o melhor, entendeu? Não, eu quero estudar as coisas. Eu sempre fui uma boa aluna. Vamos estudar, vamos conversar, vamos fazer conta, vamos ver o que é melhor mesmo. Como é que é administrado lá, quando tem hospital escola, esse pessoal administra bem? O pessoal do hospital escola, como é que são os hospitais que eles administram? Como é que é o SISUJ? Eles já administraram o hospital? É bom? Como é que funciona? Não funciona? Como é que é a outra opção? Então, assim, tem que olhar com cuidado, porque é muito dinheiro, né? É muito interesse, é muito dinheiro aí envolvido. Então, tem muito lobby, né? Tem muitas forças, muitas pressões ali para que a questão saia, né? O Hospital São João de Deus, eu acho que é um hospital, né? A impressão que eu tenho é que a Elis faz um bom trabalho ali no hospital. Eu acho que ela é uma grande executiva, eu fico feliz de ver uma mulher ali à frente do hospital, eu acho maravilhoso. Então, assim, pode ser uma boa opção também o São João, mas aí tem que sentar e fazer conta e ver o que cada um está oferecendo de proposta, quais são as condições, como é que é o contrato. Eu não tenho coragem de chegar aqui e já cravar para você. Não, tem que ser hospital escola, porque o presidente falou para mim que vai ajudar e o Demetrio estava junto e a Lohana também, e é isso que eu quero. Não, eu não sou irresponsável, eu preciso entender exatamente como funciona todas as opções para né, se eu pudesse tomar uma decisão sobre isso, tomar uma decisão. Mas que bom que temos boas opções, né? O que importa é a gente conseguir fechar logo essa obra, terminar logo essa obra
e começar as negociações, né, avançar nas negociações para a administradora, com muita transparência, com muito cuidado para ver esses interesses em jogo, esses interesses em volta, que a gente sabe que na política essas coisas são bem complicadas. É o interesse da população que tem que prevalecer, né, Laís? Eu acho que o SISUD vai ter aí um desafio com a UPA e vai ser um teste, vamos dizer assim, para ver como que ele vai se sair com a gestão da UPA e para uma possibilidade aí de assumir ou não o hospital regional. A gente vê até como distante, porque a obra é lá para 2026, né? Nas melhores das hipóteses, 2026. Mas essa discussão, ela já tem, assim, já deve ocorrer, né, no atual governo e já ser uma das primeiras pautas, vamos colocar assim, do próximo governo, né? Seja reeleito, ou seja um novo prefeito, ou uma nova prefeita, né? Então, já é uma pauta para início de mandato. Você considera, para a gente encerrar essa pauta da saúde, Laís, que a saúde vai ser o maior desafio do próximo governo? Eu acredito que sim, Amanda. Eu acredito que sim. Chegou no grau máximo da UTI, tá ali, assim, entre a vida e a morte, né? A saúde de Divinópolis está bem grave, né? A situação realmente é crítica. Eu não aguento mais chegar e escutar casos de pessoas, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu tô há 1 ano tentando uma cirurgia, porque quebrei um membro e tá 7 meses esperando cirurgia, 8 meses, tem 2 anos que está esperando cirurgia, tem 3 anos que está esperando um procedimento ou uma consulta, é um exame. Então, assim, é um negócio, assim, inacreditável. Como é que conseguiram deixar o negócio chegar nesse nível, né? Assim, o tamanho da fila de espera é gigantesco para consulta, para procedimento. Então, assim, vai ter que ter um freio de arrumação, assim, puxar o freio mesmo 360 e rever tudo, rever todos os processos, rever como tudo é desenhado, como tudo é feito. Vou te dar um exemplo, para quem gosta de gestão igual eu, que me deixa chocada. Nos postos de saúde hoje, a pessoa tem 1 hora só para fazer triagem de urgência ali no dia, né? Pelo que eu entendi que a população me relatou, acho que é de 7 às 8 da manhã que você tem que chegar ali para ser atendida no dia, senão você já não pode mais, só se você já tiver tido a consulta marcada, né? Gente, 1 horinha de triagem, então assim, você começa a passar mal 8h10 da manhã, você tem que ir para a UPA, entendeu? Porque, na verdade, você não consegue ser atendido ali no posto no dia. E é onde superlota É a onde UPA. superlopa. É uma ineficiência, é um erro, assim, grotesco. Qualquer pessoa que entende de gestão olha para um negócio desse e fala, não faz sentido. Tem que ser o quê? A manhã inteira de triagem, de repente, né? Pelo menos, ou então 3 horas, 4 horas, mas 1 hora, você tem 1 hora para chegar ali e falar, tô passando mal, me atende, senão acabou. Então, esse é um exemplo pequeno, mas muito relevante, né? Os detalhes são fundamentais na gestão, então cada detalhe importa, né? A ficha que tem que preencher, que é gigantesca, que desanima a pessoa, tudo, sabe? O posto de saúde que perde o exame das pessoas, está acontecendo muito, as pessoas reclamam muito isso para mim, de exames que são perdidos, que a pessoa vai lá buscar, aí perdeu, vai ter que fazer de novo. Então, assim, é um caos gerencial, né? A linha de produção, né? A base ali, a frente que está operando sem procedimentos muito claros, sem treinamento, né, bem feito, sem motivação também, porque não é valorizado, porque não é estimulado. Então, tem que ter um sistema que valorize esses profissionais da saúde, servidores da saúde, valorize, inclusive, financeiramente, né, que tire a sobrecarga deles, que traga mais profissionais para ajudar, que tenha um desenho muito claro dos processos, que reveja alguns processos, como esse processo da triagem, para que o negócio comece a andar. E aí tem todo um sistema, tem os ACS que tem que trabalhar em conjunto, que vão na casa da pessoa para avisar do exame, para ver se a pessoa fez o exame. Tem todo um trabalho aí ultra complexo, que na minha visão demanda uma consultoria, uma coisa assim, um olhar assim de fora que vai trazer uma visão fresca, não é eu como prefeito que vou dizer como tem que funcionar um posto de saúde. Eu preciso que uma consultoria de saúde me diga assim, olha, os melhores postos de saúde do Brasil funcionam desta forma, então aqui também vai ser assim. Entendeu? É isso que eu quero fazer, Amanda. Buscar as boas práticas, buscar o que funciona lá fora. Tem cidade que funciona, então a gente tem que aprender com elas. Laís, então, para a gente já mudar aí o tipo de pauta, né? Saúde é um tema infinito,
vamos colocar assim, né? É uma demanda infinita para os governos e é um assunto infinito também, principalmente nesse cenário que a gente vive aqui em Divinópolis. Mas um assunto também que eu vejo que é muito urgente é o desenvolvimento econômico. Eu tenho mais ou menos 15 anos que eu moro aqui em Divinópolis, e em 15 anos, isso assim, numa visão otimista, eu não me lembro de nenhuma grande empresa se instalando aqui na cidade. O que você, né, acha que pode ser feito para atrair essas empresas por meio, né, de talvez de políticas que fomentem aí a geração também de emprego e renda? Perfeito, é o assunto meu favorito. Adoro. Eu estava até fazendo uma pós em economia, mas eu tranquei por enquanto. Seguinte, primeiro, a gente está aproveitando, antes da gente falar de atração de empresas, estamos aproveitando o potencial econômico dessa cidade de verdade? Vamos pensar, né? A gente tem um potencial de uma economia criativa que passa pelos nossos artistas, pelos shows, pela música, pela culinária. A gente está conseguindo ser referência na região, trazer gente para cá, para consumir nos nossos restaurantes, para assistir eventos nossos na praça, né? Antigamente, eu lembro de uma época que tinha tanta coisa, né? E tinha tanta peça de teatro legal na cidade, e vinha gente famosa, e todo mundo queria ver. Então, assim, a gente precisa dar um up na economia da cidade, em todas as suas potencialidades, seja na economia criativa, seja no agronegócio, que está esquecido, né, que ninguém pensa a política pública para o agro, né, a gente vê as feirinhas que tem, e a gente vê o trabalho do sindicato, que é muito bem feito ali, de fazer a Divina Expo, de fazer alguns eventos e tal, mas assim, o que a prefeitura está fazendo para o produtor rural, para que de fato a gente consiga começar a vender mais produtos alimentícios, para que a gente possa ter o surgimento de empresas alimentícias, né, empresas estruturadas que vão gerar emprego, né, enfim, grandes empresas, como a gente sabe que tem a Avivar, que não é nossa, né, que não é de Divinópolis, mas que emprega muita gente de Divinópolis. Então, como é que a gente potencializa o que nós já fazemos de bom? O que nós já temos de bom, a nossa própria confecção. Eu tenho um podcast seu que você fez muito bom sobre isso, que eu já assisti, né, sobre o setor da moda, como é que a gente faz um resgate do setor da moda, mas não preso ao passado. É isso que me incomoda quando as pessoas vão falar da economia de Divinópolis. Eu vejo que tem uma coisa muito presa ao passado. Ah, porque antigamente vinham muitos ônibus. Tá, gente, agora as Tinha pessoas... Kaiser. Tinha casa. Gente, agora é o futuro. Vamos lá. As pessoas agora compram pela internet. Então, a nossa preocupação não tem que ser 500 ônibus na cidade. A nossa preocupação tem que ser as nossas lojas, os nossos fabricantes estão conseguindo ter um site bacana, um Instagram bacana, estão conseguindo divulgar, impulsionar, vender online, vender para o Brasil inteiro. E isso que a gente tem que formar essa capacidade e dar treinamento, e dar curso, e dar orientação, e dar consultoria, para que a gente consiga continuar sendo um polo, só que agora de acordo com a nova economia, com o que surgiu. Então, as pessoas às vezes não vão vir pegar ônibus, mas vão comprar online, né? E olha o que virou a Shein, né? Assim, um novo padrão de consumo. A gente nunca podia imaginar que ia ter isso há poucos anos atrás, né? E que a gente ia ter coragem de comprar roupa sem experimentar. Então, os hábitos estão mudando, então a gente precisa acompanhar isso, né? Então, todos esses setores da economia precisam acompanhar isso. E a questão da Kaiser, das grandes indústrias e tal, toda vez que a gente fala de trazer indústrias, eu brilho meu olho, porque eu quero muito atrair grandes indústrias, igual teve Passos, atraiu a Heineken e tal, isso é muito importante, a gente atrair grandes indústrias, mas de preferência que a gente atraia empregos, que às vezes não precisa ser nenhuma indústria tão grande, pode ser uma empresa média, uma empresa pequena, mas de alto valor agregado, por exemplo, de tecnologia. Uma desenvolvedora de jogos, uma desenvolvedora de software, uma desenvolvedora de sistemas e tal, que gera empregos bons, que gera muitos empregos e empregos bons, empregos para ganhar 5, 10, 15, 20 mil reais. Entendeu? Porque também a gente fica pensando naquele modelo antigo, né? Ah, a Kaiser gerava muito emprego, mas era a maioria emprego muito operacional, né? Emprego para você ganhar um salário, 2 salários mínimos. A gente não quer continuar sendo uma cidade onde a maioria das pessoas ganha 2 salários mínimos, Amanda. A gente tem que ganhar 5 salários mínimos. A gente tem que levantar a renda dessa cidade. E como que a gente faz isso? É entendendo o que dá dinheiro hoje, o que vale muito dinheiro no mercado, que no caso é o conhecimento, é a tecnologia. Seja o conhecimento criativo, de desenvolver marcas e designs e coisas desse sentido da economia criativa, desenvolver desenhos animados, filmes, jogos, como meu amigo Igor Bastos aqui faz em Divinópolis,
como também a questão da mais pesada da tecnologia mesmo, de criar hardware, software, desenvolver jogo, montar um computador. Tudo isso a gente tem hoje no Cefet, esse conhecimento. Ele está ali. A gente só precisa popularizar, democratizar, fazer formações, cursos que levem esse conhecimento para dezenas, para centenas, para milhares de pessoas da cidade. Você falando, me lembrei aqui de duas pessoas. Uma delas, o Zé Elísio, que você deve conhecer, que sempre, né, tá envolvidos aí, agora mais próximo lá de Carmo do Cajuru. Me lembro da proposta Cidade Tecnológica, que hoje eu acredito que o perfil desenhado naquela época já está até um pouco defasado para o momento atual diante das transformações. Mas eu vejo que diante dessa você apresentou, essa alternativa que você apresentou de trazer empresas tecnológicas, a gente passa por esse cenário também, né? Porque hoje Divinópolis não teria nenhum espaço adequado para poder receber essas empresas. Então, seria aí um desenho, uma construção de um ambiente que atraia também essas empresas para além do centro industrial que nós temos aqui. E outro também que eu lembrei é o prefeito de Bom Despacho, onde tem feito um trabalho também, assim, brilhante, que é exatamente investindo principalmente em estudantes da rede pública, oferecendo cursos, né, dá todo o suporte, o computador, para esses estudantes da rede pública desenvolver, para se transformar em desenvolvedores, né, já focando nessa questão da tecnologia mesmo. A intenção dele é fazer com que Bom Despacho seja polo também tecnológico, que no futuro também consiga atrair essas empresas, além só de qualificar esses jovens que às vezes nem precisa do ambiente físico ali para trabalhar, consegue de Bom Despacho ganhar em euro, em dólar, né, prestando serviço para essas empresas. Então, seria mais ou menos isso também, fazer, né, com que Divinópolis tenha essa vocação tecnológica, aproveitando, né, as faculdades que a gente tem aqui, 5 universidades, além do Cefet que você citou. Exatamente, Amanda. Não, você, assim, leu perfeitamente o que eu tô querendo dizer. Uma das forças, eu não tô dizendo que a gente não vai trabalhar o turismo, que a gente não vai trabalhar a moda, a gente vai trabalhar tudo isso, a gastronomia, a gente vai trabalhar os segmentos da economia hoje que já são fortes. Mas, para além disso, para além disso, a gente vai trabalhar também essa potência econômica que é a tecnologia. Hoje a gente tem mais de 200 mil vagas no Brasil, maioria pode ser home office, trabalhar de casa, na área de tecnologia. E a maioria você precisa de saber programar, ter a linguagem de programação. Então, assim, eu tenho uma amiga aqui em Divinópolis que é da área de tecnologia, ele trabalhava para um supermercado da cidade, ganhava X. Aí ele foi no LinkedIn, que é uma ferramenta que as pessoas precisam começar a usar aqui e saber usar, e ele conseguiu, através do LinkedIn, que é uma ferramenta como se fosse um Facebook do mundo dos negócios, né? Ele conseguiu, através do LinkedIn, um emprego na TOTUS, que é uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil e do mundo, e ele ganha 4 vezes mais do que ganhava. E só que ele continua morando em Divinópolis, gastando dinheiro em Divinópolis. Então, assim, imagina se a gente consegue ter centenas, dezenas, milhares de pessoas como esse meu amigo, como nesse caso que você falou de Bom Despacho, aqui na cidade, gerando renda para a cidade, porque a pessoa vai comprar roupa, ela vai pro barzinho, ela vai pagar um aluguel, e isso vai movimentando o comércio, que está muito fraco. O comércio em Divinópolis está muito fraco, né? E aí, o que a gente tem que fazer também para trazer mais empresas tradicionais, seja de alimentos, do que for, de peças, né? A gente precisa desburocratizar o ambiente regulatório, né? O ambiente de negócio de Divinópolis. Eu achava que ia acontecer isso nessa gestão, pelo perfil do pessoal, de se colocar como, né, partido novo, não sei o quê, que fala muito disso, mas eu não vi nada disso acontecer. Então, né, deixar todos os processos mais rápidos para licenciamentos, para tudo isso, para que as empresas não tenham que ficar ali anos esperando todas as autorizações necessárias. Então, otimizar isso é uma coisa urgente, desburocratizar é urgente, melhorar o capital humano, né, a mão de obra como um todo é urgente, seja a mão de obra para atender num restaurante, num bar, seja a mão de obra mais né, de nível mais complexo, vamos dizer assim, que é, por exemplo, a mão de obra da tecnologia. Então, eu penso muito que a gente tem que ter formação de mão de obra, porque quanto mais bem formada é a mão de obra, mais produtividade, mais ganho, melhor é o atendimento, mais todo mundo ganha dinheiro. Então, a gente precisa de uma mão de obra bem capacitada, bem formada. Temos boas faculdades para isso.
A gente precisa conectar essas faculdades que a gente tem com a vida real, né? A gente precisa conectar as faculdades que a gente tem. Gente, o povo não para de me ligar aqui, tô bombando. A gente precisa conectar as faculdades que a gente tem com a vida real, com o mundo dos negócios, com o setor produtivo, para gerar ganho real para a economia. Né? E aí eu falei do desburocratização, mas a gente precisa de obras de infraestrutura na cidade, para o trânsito fluir melhor. Quanto mais qualidade de vida a cidade tiver, Amanda, mais fácil vai ser de atrair grandes empresas com grandes executivos para quererem ficar aqui. Ah, a cidade é bonita, a cidade é agradável, a cidade é segura, a cidade tem ótimos restaurantes, a cidade é charmosa, a cidade é agradável, o trânsito flui. Tudo isso vai atraindo talentos para a cidade. Né? E aí a gente tem que se tornar um lugar, como é, por exemplo, em São Paulo, Campinas, São José dos Campos, que são cidades do interior que estão desbancando São Paulo. Muitas empresas estão saindo de São Paulo para ir para Campinas, para São José dos Campos. Porque são cidades que têm uma alta qualidade de vida, mas têm aquela tranquilidade do interior. Não tem aquela loucura do trânsito, não tem aquela, né? A gente tem uns problemas de trânsito na nossa cidade, mas nem se compara com o que é o trânsito em Belo Horizonte, São Paulo, Rio. Né? Então, assim, a gente precisa fazer uma transformação total na cidade para que a gente veja grandes empresas vindo para cá. Você acha que 4 anos é suficiente para recolocar Divinópolis na linha do desenvolvimento, competindo até com a nossa vizinha aqui, Nova Serrana, que hoje é uma potência em desenvolvimento econômico? Eu acho que em 4 anos dá para fazer muita coisa. Eu acho que, assim, talvez não seja 100% suficiente, mas seja 70%, 80% suficiente para você fazer muita coisa. Se você tiver muito foco e priorizar a questão econômica, que eu não vejo sendo priorizada, Amanda. Eu não entendo por quê. Não só dessa gestão, mas das últimas, a questão econômica não é priorizada. Você bem disse no início na sua fala, tem 15 anos que você não vê, né, uma grande empresa chegar na cidade. E a gente escuta grandes empresas chegando nas cidades ao redor, né, em Itaúna, em Cajuru. Então, o que está acontecendo, né? Onde é que a gente Até tá errando? mesmo fomentar as que estão aqui, né? Fomentar o centro industrial, porque lá no centro industrial também tem muita empresa lá que exporta, né? São empresas que geram muito emprego e que às vezes não existe a potência para poder crescer mais e não encontra um caminho aqui em Divinópolis ou facilidade. E lembrar, né, que desburocratizar, adotar essas medidas não é fazer vista grossa. Né? De jeito nenhum. De jeito Grossa nenhum. pro desenvolvimento. É melhorar os processos internos para ter agilidade, né? Porque a gente sabe que tem gente que cria dificuldade para gerar facilidade, né? Então tem que entender por que tem tanta coisa que às vezes é demorado, né? Quais são os gargalos ali dentro, para a gente destravar esses gargalos e conseguir que as coisas fluam. Ter metas mesmo, assim, ó, o nosso tempo de atendimento para cada licença, para cada processo tem que ser X tempo, X semanas, né? Aí depois não pode passar disso. Então, assim, eu acredito que sistema de metas resolve muita coisa. E aquela consciência que toda decisão do serviço público, ela reflete na vida do cidadão, e a gente teve o exemplo aí da mudança, né, do sistema para o sistema beta, que causou um alvoroço e, inclusive, prejudicou empresários com emissão de nota fiscal, certidões, atraso. Então, assim, são decisões administrativas e da gestão que, às vezes, mal tomada, reflete na vida e na vida do cidadão e no desenvolvimento da cidade também, né? E o sistema beta é um exemplo dessa má decisão. Bem lembrado, assim, que é a leitura que eu faço? Não só na economia, mas na saúde, que a gente já falou, em várias áreas desse governo, né, desse atual governo, eu vejo que tem muito improviso. É assim, o reino da improvisação e o reino da reação. Então, assim, né, a questão da UPA, por exemplo, agora, né? Vamos reagir depois de tudo que aconteceu, precisou morrer gente, aí agora a gente reage e tenta uma solução. Mas, assim, por que não foi proativo? Por que não antecipou? Isso é fazer planejamento e gestão, é ficar o tempo inteiro pensando o que eu tenho que antecipar, o que está dando problema, que crise que eu tenho que antecipar, onde que está pegando, entendeu? Então, assim, falta essa coisa do planejamento, da organização, do foco, de antecipar, e sobra o improviso, tá? Então vamos faz o puxadinho, aí do nada troca o sistema, aí dá problema, aí fica todo mundo desesperado, e aí tenta salvar o leite que está derramado. Então, assim, troca de sistema é um negócio super complexo. Você tem que fazer isso muito bem planejado, senão dá muito ruim, entendeu? Assim, você tem que avisar todo mundo, você tem que
separar um tempo, você tem que deixar todo mundo sobre aviso e tal. Não é simples fazer uma troca sistêmica como essa. Então, eu sinto que eles lidam como se eles estivessem na cozinha da casa deles, entendeu? Assim, tipo, deixa eu fazer aqui um mexido, jogar um negócio aqui, ver o que sai, e pronto, e vamos lá, e tá ótimo, e faz o vídeo, e tá arrasando, e pronto, entendeu? Então, assim, essa é a visão que eu tenho da gestão, entendeu? Laís, vou te agradecer. A gente já chega aí na reta final pela participação aqui. Agradecer também quem está nos acompanhando ao vivo e quem vai nos assistir depois também. Vocês já sabem, mais informação é no portalgerais.com e também aqui nas nossas redes sociais. Quer deixar alguma mensagem final, Laís? Quero sim, gente. Quero dizer a todo mundo que está me ouvindo que em todos os espectros ideológicos, seja esquerda, direita, centro, a gente sabe que tem pessoas que querem mudança, que não estão satisfeitas, que querem uma vida melhor, que querem uma Divinópolis mais pujante economicamente, com mais emprego, com mais oportunidade, que não querem que seus filhos tenham que sair, como eu tive que sair, para estudar fora e trabalhar fora porque não tinha oportunidade aqui. Então, isso não tem nada a ver com ideologia, tem a ver com projetos, com sonhos, com desejos legítimos, né, e com a vontade que nós temos de ver a nossa cidade ser cada vez melhor para que a gente, né, cuide dela, ela cuide da gente, e a gente viva feliz com as nossas famílias aqui, que é o bem mais precioso que a gente tem, que são as nossas famílias, nossos filhos, nossos pais. Então, assim, vamos pensar com carinho, né? Me acompanhem na rede social, Laís com Z Div, @Laís com Z Div. Vocês vão ver lá as minhas ideias, vocês vão ver um pouco sobre a minha história, minha família, os meus valores, e vocês vão, aos pouquinhos, formando a opinião de vocês. O processo ainda está longo, a gente tem muito tempo pela frente, para vocês irem pesquisando e analisando as coisas. Então, peço essa oportunidade de vocês abrirem o coração aí para estudar um pouco mais sobre quem são os candidatos, a história deles, o currículo deles, né? E tomarem a decisão de vocês no futuro. Laís, e na pré-candidatura aí já tem um vice, um nome? Boa. Essa questão do vice está sendo assim, todo mundo perguntando, quem que é seu vice? A gente está, como tudo o que eu faço, né, bem estudado, a gente está estudando nomes, vendo com calma, dá uma vontade de decidir logo, mas assim, a gente não pode agir pela cabeça quente, a gente precisa ser bem cuidadoso, porque as coisas lá vão avançando muito favoravelmente para o nosso lado, então a gente tem que dar um passo que não pode ser um passo em falso. Eu acredito que no próximo mês a gente vai ter esse nome já, sabe? Mas a gente está namorando aí vários bons nomes. Provavelmente será um homem, né? Já adianto isso. A gente acredita que eu falo muito das mulheres, mas eu também quero trabalhar para os homens, eu quero que os homens tenham essa percepção e esse sentimento de que eu estou trabalhando pelos homens e pelas mulheres, e que os homens têm valor e têm importância para a gente. Então, a gente deve ter um vice-homem, que eu acho que complementa bastante. Mas, no mais, assim, eu ainda não sei, eu te conto quando eu souber.